Olá, boa noite, sejam bem-vindos a este especial do Sapo e o Escorpião, o podcast de política do Sapo 24, produzido pela Madre Mídia, que hoje vai analisar estes resultados das eleições legislativas de 2022, que ainda não estão fechados, mas que começaram, não vamos dizer exatamente por uma surpresa, porque estando tudo tão em aberto, qualquer resultado, na verdade, podia ser uma surpresa. No entanto, a possibilidade de maioria absoluta para o PS era algo que muitos entendiam estar afastado, e ainda assim abrimos com a probabilidade, ou pelo menos a possibilidade disso ainda acontecer. Isabel, de 1 a 10, como surpreendida? Na verdade, não muito surpreendida, mas ficarei surpreendida se o PS tiver maioria absoluta. Isso sim, seria uma surpresa. Mas tudo o resto eu acho que era expectável. Porque sabíamos que os partidos à esquerda iam ser penalizados, à esquerda do PS, sabíamos que os partidos à direita iam ser beneficiados, portanto... Bom, há um partido à direita... Não sei exatamente para que é que fizemos eleições, mas isso é outra conversa. Descobrir. Mas à direita, um dos partidos, o maior partido neste caso, que é o PSD, na verdade poderá ser... simultaneamente ganhador e perdedor, ou seja, ganhador no sentido que face às eleições anteriores aparentemente ganha votos, perdedor, sim, porque Rui Rio perde efetivamente a possibilidade de ganhar estas eleições. Pois perde. Eu acho que Rui Rio perde essa possibilidade muito por causa do voto útil. Eu acho o voto útil absolutamente inútil, mas sei que nem toda a gente concorda comigo. Eu acho que até é um voto... intelectualmente desonesto, quer dizer, nós estamos a fazer contas que não são contas absolutamente nenhumas, na verdade, porque... Mas achas que foi isso que aconteceu, que as pessoas fizeram essas contas? Acho que isso aconteceu, e acho que aconteceu não só, acho que houve muitos votos da esquerda transferidos, aliás, muitos votos transferidos, porque nós somos socialistas, como dizia muito bem no Sapo e o Escorpião, o João César das Neves. E somos nós todos socialistas em Portugal. Somos todos socialistas, e somos todos socialistas porque temos pouco chinho, mas preferimos pouco a ter ao risco. Não somos de arriscar grande coisa. Achas que é muito exagerado dizer que nem António Costa esperava este resultado? Eu acho que António Costa não esperava este resultado mesmo, não esperava. Tenho a certeza absoluta que não esperava. António Costa está nisto há 29 anos, há bocadinho estávamos a ver, pela primeira vez, ele foi candidato pela primeira vez em 1993 à Câmara de Louros, mas como se costuma dizer na gíria, são muitos anos a virar frangos. Mas de qualquer das maneiras ele também se surpreende, porque sabemos que ele não é um candidato bom a fazer campanha, digamos assim, e portanto, às vezes mas eu acho que ele próprio ficou surpreendido, faz-me lembrar um bocadinho, não vou fazer esta comparação, porque ia fazer uma comparação de duas pessoas que não têm nada a ver, mesmo em termos ideológicos, mas de facto eu acho que ele não esperava. Mas há uma conversa que nós estávamos a ter há pouco, quando foram conhecidos os primeiros resultados, que era, na realidade, isto diz mais sobre o país do que sobre António Costa e o PS. Diz muito mais sobre o país, e por isso é que eu estava a dizer que as pessoas preferem não arriscar e ter a certeza absoluta enfim, que não lhes é retirado aquilo que têm, ou até é dado muito mais do que aquilo que têm, mas isto pelo menos é seguro. E, portanto, como é seguro, é preferível ir por aqui. Realmente o país não é um fiasco, estamos a crescer miseravelmente, diga-se de passagem, mas sim, estamos a crescer. E, portanto, isso é melhor do que aquela ideia que possa existir de que tudo pode ficar pior. E ninguém pensa que tudo pode ficar melhor. Mas vamos só aproveitar para fazer aqui um pequeno recap daquilo que sabemos até agora, ou seja, neste momento continuam a contar-se os votos. As primeiras projeções, nomeadamente a da RTP, feita pela Universidade Católica, aponta para que o PS possa ter entre 37% e 42%, o que o deixará, no melhor dos cenários, com uma maioria absoluta de 116 deputados. Vamos recordar, nós votámos hoje para eleger 230 deputados, são 230 mandatos, ou seja, quem tiver 115 mais um tem a maioria absoluta. Foi a maioria absoluta que António Costa começou por pedir
no início da campanha. Foi uma campanha muito zigue-zagueante, porque na segunda metade o diálogo voltou, ou seja, da maioria absoluta e do não falo com ninguém, passámos a uma etapa diferente em que António Costa assumiu uma postura diferente e que aparentemente até o beneficiou, ou seja, eventualmente as sondagens da primeira semana pareciam apontar que os portugueses estavam a penalizá-lo por essa maior endurecimento de posição, e na segunda semana em que ele efetivamente voltou a falar de diálogo, voltou a falar de entendimentos, poderá ter convergido no resultado que aconteceu ou que estará por acontecer por horas nestas eleições. O PSD, ainda de acordo com a mesma sondagem, terá entre 30% e 35%. As sondagens são todas muito semelhantes, portanto estamos a falar de resultados sensivelmente idênticos. O Chega, a confirmar-se os resultados, será ou tornar-se-á a terceira força política em Portugal, podendo eleger entre 7 a 13 deputados, e a Iniciativa Liberal, a quarta força política, entre 5 a 9 deputados. A seguir vem aqui a fatura muito pesada que a Isabel estava a falar da esquerda, porque CDU e BE, Bloco de Esquerda, caem significativamente nos votos expressos. O Bloco de Esquerda tem mesmo o pior resultado dos últimos 20 anos. O PAN, o CDS e o LIVRE, estando em situações hipoteticamente semelhantes, não são exatamente as mesmas, porque para o CDS pode ser o risco de extinção, já que pode não eleger deputados, ou pode eleger 2 deputados, dependendo aqui dos resultados finais. O PAN tem também aparentemente uma quebra significativa dos 4 deputados que tinha atualmente para 2 ou nenhum, e o LIVRE, que pode vir eleger, pode não eleger, mas pode vir eleger 1 a 2 deputados. Isabel, neste retrato, o que é que, estando ainda tudo em aberto, ou seja, ainda não temos resultados finais, destas contas possíveis, qual é que seria para ti a maior surpresa de todas? Seria o PS ter maioria absoluta. Para mim seria também, confesso que achei muito ambiciosos os objetivos do Iniciativa Liberal. E, portanto, dou aqui o braço a torcer se conseguirem os tais 5 deputados que eu achei que eram, enfim, um exagero. 5 a 9. Podem ser, 5 a 9. 5 a 9. Sim, mas eu estou a falar do objetivo traçado pelo João Coutinho de Figueiredo. A Catarina Martins vai ter que engolir muitos sapos, porque com aquela sua história de sistematicamente... Não, a Catarina Martins é um bocadinho o André Ventura, só que... E o que eu acho que existe aqui de errado no Bloco de Esquerda é que a Catarina Martins foi incapaz de perceber e de ver quem é ela. Ou seja, o André Ventura tem a perfeita consciência de quem é e aquilo que representa para o Chega. Do lado, à direita. À esquerda, a Catarina Martins não tem essa capacidade de perceber que é um espelho. Mas atenção que André Ventura... Peço desculpa. André Ventura falha os seus objetivos também. Falha os seus objetivos, sim. Ele foi descendo, mas de qualquer das maneiras é inegável que é um belíssimo resultado. Também sabemos que a tendência é sempre para pedir mais do que aquilo que se vai ter, porque senão, não é? Tem que se pedir mais para se conseguir um bocadinho abaixo. Mas tu falavas dos votos úteis e inúteis, e sabendo nós que estes cenários são todos neste momento absolutamente apenas hipotéticos, porque não sabemos como é que vai ser o Parlamento com que vamos contar nos próximos anos, mas nestes cenários que temos pela frente, vamos assumir os melhores cenários de todos, para cada um dos partidos. Se o PS tiver maioria absoluta com 116 deputados, o que lhe dá uma margem de manobra muito significativa, para que é que tu achas que serve esta nova direita reconfigurada? Ou seja, assumindo PSD com 94 deputados, também pelo melhor, Chega com 13 e ele com 9. Bem, não podem ser todos acima do... Não podia ser, mas vamos fazer o melhor por todos. Vamos imaginar o melhor por todos. O que é que lhes serviria num contexto em que, efetivamente, haja uma maioria absoluta? Serve-lhes que se podem unir em termos parlamentares, não é? Podem ser, nem todos os acordos têm que ser um acordo firmado para fazer uma maioria. Portanto, há muitos acordos que podem ser feitos na Assembleia em relação a muitos assuntos. Portanto, eu acho que lhes serve-lhes de alguma coisa, porque a direita tem que ter alguma coisa em comum, senão então seria estranho. Então vou ser um bocadinho mais precisa. Para que é que serve à direita este Chega no Parlamento? O Chega vai servir para imensa coisa e, sobretudo, vai servir para continuar a dar gás a uma população, a um grupo de eleitores e de portugueses que
está absolutamente descontente com estas soluções que têm vindo a ser arranjadas, quer pelo lado do PS, quer pelo lado do PSD. Portanto, aí vai continuar, a direita vai ter oposição no Parlamento e o Chega vai ser oposição também dessa direita, porque as pessoas mostram descontentamento e eu acho que aí é que está a questão. O Chega apareceu exatamente por isso, porque havia descontentamento da população em relação a uma série de temas, de coisas que não estão bem, e o Chega vai fazer-se valer. Uma coisa é um André Ventura, agora vamos multiplicar o André Ventura por uns quantos Andrés Ventura no Parlamento, um grupo parlamentar. É muito diferente ter um grupo parlamentar do que ter apenas um deputado. Portanto, eu acho que vai fazer muito... Da mesma maneira que a CDU insistia em que era não só uma muleta do PS, mas que servia para influenciar, para ser um influencer ali nas decisões que se tomam em relação às políticas, nos salários, etc., como eles vieram nos manuais escolares, como tanto se gabaram e por aí fora, a Iniciativa Liberal, por exemplo, também o vai fazer, em relação à direita, e àquilo que a direita quer. Sim, mas uma configuração Iniciativa Liberal-PSD, apesar de tudo, para aquilo que nós conhecemos até hoje, é algo mais plausível de imaginar do que uma direita em que o Chega não tem apenas um deputado, tem, ou pode ter, até 13 deputados. Claro. Nem sei muito bem, aliás, até que ponto é que o regimento da Assembleia da República será mantido ou não, ou porque o Chega, como grupo parlamentar, vai ter direito a ter vice-presidentes da Assembleia da República, a ter presidentes de comissões parlamentares, por aí fora, e, portanto, vai fazer, a estridência de um partido com um grupo parlamentar desse tamanho vai ser muito superior àquilo que era só o André Ventura. Vamos só passar aqui em revista mais dois temas, antes de passarmos depois para o debate que a Isabel vai conduzir aqui em estúdio com o Álvaro Beleza e com a Margarida Bentes Pereira. Há aqui um partido que não deixa de ser curioso, atendendo à história recente, que é o LIVRE. Ou seja, o LIVRE protagonizou provavelmente as semanas mais agitadas do início deste mandato, com uma deputada, a Joacine Catar Moreira, que foi a primeira a ser eleita pelo partido e que depois acabou por sair, e protagonizou um conjunto de situações que foi uma longa novela portuguesa. Rui Tavares voltou... Desde o início. Desde o início. Rui Tavares candidata-se, volta a ser o rosto pelo partido, voltando a ter o protagonismo do qual tinha aberto mão em 2019, e aparentemente poderá ter corrido bem. Por acaso, há bocadinho eu não disse, mas essa também é uma surpresa, e tu sabes porque temos vindo a falar disso. O Rui Tavares, o LIVRE eleger um deputado, para mim também é uma surpresa, porque eu achei, erradamente pelos vistos, porque de facto, uma vez mais, voltamos à coisa, nós não somos muito nem de penalizar, nem de beneficiar ou de estas coisas. Mas eu acho que, pensei, e agora tudo, não sabemos ainda, como é óbvio, mas tudo indica que o LIVRE elegerá um deputado, se calhar até dois, não é? Portanto, ainda existe essa hipótese. Também foi uma surpresa para mim. É claro que não é por eu não achar que... É porque eu achei que as pessoas iam penalizar exatamente este mandato de Joacine Catar Moreira, e por aí, já se esqueceram, provavelmente não. Esqueceram-se, é verdade. Eu acho que já se esqueceram. Acho que não uma pandemia pelo meio, passaram-se 2 anos. Há um eleitorado para aquele partido e para aquelas ideias. Que curiosamente, se calhar não é um eleitorado, apesar das diferenças óbvias do ponto de vista ideológico, se calhar não é um eleitorado tão diferente da Iniciativa Liberal. Eu explico porque é que estou a dizer isto. Ou seja, é um eleitorado mais jovem, mais urbano, mais mobilizado para uma política diferente, que não se revê nos partidos tradicionais e que quer ter soluções alternativas, e que se calhar tanto na Iniciativa Liberal para um determinado grupo de pessoas que olha para a sociedade de uma determinada maneira, como para o LIVRE, que tem a ver com outro grupo de pessoas que olha para a sociedade de outra maneira, mas que endereça este grupo de 18, 30... Como eu dizia que o Bloco de Esquerda é a esquerda do Chega, não é à direita, percebo o que tu dizes em relação ao LIVRE, será um bocadinho Iniciativa Liberal. Tem essas dois, eu acho que é capaz de fazer esse espelho, talvez não seja muito despropositado. Há um partido que eu acho que sim, é penalizado, e eu acho que há algumas coisas que realmente, apesar de tudo, nós não perdoamos, e que têm a ver com, por um lado, nas eleições europeias, o PAN elegeu um deputado europeu, que acabou por sair do PAN, mas também
foi eleito pelo PAN, saiu do PAN, mas não cedeu o seu lugar àquele que seria o segundo na lista. As pessoas não gostam muito disso. Na Assembleia da República houve aquela coisa toda, saíram também. A Cristina Rodrigues ficou como deputada sem partido. E, portanto, eu acho que essas coisas são mais penalizáveis. Houve ali aqueles desaguisados todos que o eleitor não gosta e tende a penalizar, aí sim. É um trocadilho muito fácil, mas eu quase que não resisto a pensar que, provavelmente, não de certeza, nas eleições que mais se falou de animais, tivemos o José Albino, a Bala, a Coelha, a Cássia, enfim, só quem, eu acho que quem não tinha cão e gato ficou com imensa pena de não ter, para poder participar na discussão, e as eleições em que, aparentemente, o Partido dos Animais poderá ter aqui não vou dizer um desaire, porque acho que não é tanto quanto isso, mas um revés face a 2019. Quase a fechar, porque vamos seguir com o debate. Aqui uma questão que, no fundo, vai dominar as nossas conversas amanhã e nos próximos dias, que é a tão famosa governabilidade. Como é que fica com estas contas que nós estamos aqui a fazer? Ou seja, houve um governo que foi abaixo por causa de uma solução de governo de estabilidade. Nós vamos iniciar um ciclo, previsivelmente, com uma outra expectativa de previsibilidade, ou, como dizia o Shakespeare, foi muito barulho por nada? Não, muito barulho por nada também não foi, porque, de facto, a configuração, eu há bocadinho, quando estava a dizer que quase mais valia não ter havido eleições, estava a falar nisso apenas por causa do PS e do PSD, mas ainda temos a maioria absoluta do PS em aberto. E isso pode mudar tudo. Pode trazer moções, por exemplo, se não conseguirem entender-se, não é? Temos que ver até que ponto é que o orçamento do Estado, por exemplo, será alterado. Até que ponto é que as novas forças políticas, esta reconfiguração que se espera no Parlamento, vai fazer mais ou menos pressão, vai conseguir... mas também acho que, se calhar, António Costa aprendeu a lição enfim, não sei se aprendeu a lição, porque eu também não sei se ele não era o mestre, não é? Porque aqui nós temos aliás, dois mestres. Temos também o mestre Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que teve calado que nem um rato até ontem para enfim, fazer um apelo ao voto? Exatamente, à não abstenção, mas de resto esteve caladíssimo e, portanto, há diferenças naquilo que pode ser negociado, mas estou desejosa de ver como é que vai caminhar este resultado eleitoral agora, para perceber. Isabel, uma questão ainda antes de passar ao painel com os nossos convidados. Como é que tu imaginas o PSD do dia seguinte? Ou seja, neste cenário, certo é que não ganha. Triste. Certo é que não ganha. Não perde no sentido do desaire absoluto, mas isto é uma derrota. Não, mas perde. Os partidos arranjam sempre uma maneira ótima de dizer que ninguém perdeu. Não, o PS porque não sei o quê, ou há de ser o PSD porque apesar de tudo teve mais votos. Eu, por acaso, estou desejosa de converter estas percentagens todas em votos absolutos, porque aí é que se vai perceber exatamente o que é que aconteceu. Mas há sempre uma maneira de... Sabemos que há vencedores, e ele será vencedora, o Chega será vencedor, se mantiverem estas expectativas. Basta-se ver as imagens das câmaras, isto é só uma parte, mas provavelmente muitas das pessoas que nos ouvem ou que nos vão ouvir durante a semana também acompanharam as imagens pela televisão. Nós no SAP 24 também estamos a seguir ao minuto e temos tido várias imagens em direto das sedes de campanha do PS, do PSD, da Iniciativa Liberal, dos nossos repórteres que estão presentes nessas sedes, e é muito curioso ver a evolução dos rostos ao longo da noite. O Tomás Gomes, que está na sede do PS, comentava aquele início muito calmo na sede de campanha eleitoral do PS, a sala a encher-se a partir do momento que se sabem as primeiras projeções, aliás, um bocadinho antes, na verdade, porque enfim, os partidos têm acesso sempre mais cedo. O movimento inverso no PSD e na sede da Iniciativa Liberal tem sido, efetivamente, parecem-nos ser aqueles que estão a celebrar com mais gosto, inclusive comparativamente com o Chega, que terá uma votação maior, o que também diz alguma coisa do estado de ânimo, das expectativas versus realidade, não é? Sim, e como temos os vencedores, também temos os perdedores. Aliás, no próprio PS, há bocado brincávamos, há um perdedor, talvez, que Pedro Nuno Santos, mas isto é quase uma brincadeira. Pode ser só um compasso de espera, não é? Pode ser só um compasso. É só, tem tempo ainda para isso. Há aqui um partido que, na
verdade, do qual se tem falado muito também durante as eleições, durante a campanha eleitoral, que é o CDS. E o CDS está, pela primeira vez, à beira de poder não eleger nenhum deputado. O que é que isto significaria para um partido com a história do CDS? Eu pelo que tenho estado a ver, não acho que o CDS vá não eleger deputados. Acho que vai eleger. De qualquer maneira, está em maus lençóis. Há bocadinho tu falavas na extinção do partido. Extinção do partido, eventualmente, seria na Assembleia da República. Sim, não, claro, não obviamente. acredito. Mas não vai extinguir-se. Agora, que têm que repensar, e apesar de tudo, Portugal é um país onde estas coisas se mantêm durante mais tempo, porque ainda não tinha havido um abanão. Eu gosto de uma Assembleia da República plural, com muitos partidos, com muitas ideias, e acho que precisávamos mesmo deste abanão. E há bocado, por isso eu dizia também, olha, o rir aparece ali a dada altura, que engraçado seria se... o tino de rãs na Assembleia da República. Exatamente, se tivéssemos um tino de rãs na Assembleia da República, porque acho que uma Assembleia da República plural é uma Assembleia da República melhor. Obriga também os outros a serem melhores e a terem mais ideias e melhores ideias. Numa situação que não é exatamente... E faz um controle muito melhor, obviamente, daquilo que são as decisões tomadas, e para não deixar que existam aqui, com maiorias absolutas ou relativas, para que não exista alguma tentação para a ditadura ou a prepotência, não é a ditadura, a prepotência de poder estar em todo o lado e tomar conta de tudo. É muito importante. Antes de voltarmos aqui a um tema que foi o nosso tema de arranque, que é um bocadinho a análise do clima geral ou do estado de espírito geral, se é que algum de nós pode ter capacidade de interpretar essa forma como os portugueses olharam para o dia de hoje enquanto decisão do futuro Parlamento e depois do futuro governo. Há um partido que ainda não falámos, que é a CDU. A CDU é também fortemente penalizada. Nós estamos a falar mais do Bloco de Esquerda do que da CDU, mas, na verdade, ser ultrapassada pelo Chega, poder ser ultrapassada pela Iniciativa Liberal, é uma forte penalização do Partido Comunista. É claro. Na tua opinião, isto decorre pelas mesmas razões que o Bloco de Esquerda ou tem um contexto diferente? Não, tem um contexto diferente. Eu acho que a CDU já tem vindo a perder algum daquele elan, porque os tempos mudam, é impossível. Quer dizer, Portugal é o único país da Europa onde ainda continua a haver um partido comunista, bem, tirando a Grécia, claro, completamente diferentes e por razões completamente diferentes, que ainda continua a ter este partido comunista forte. Mas as pessoas, a certa altura, também isto vai-se alterando, porque enfim, só não se altera o sistema. Em 45 anos só não se altera o sistema eleitoral e continuamos com esta coisa de ter um grupo de deputados que, de resto, não, o pensamento vai-se alterando, mesmo que não seja refletido imediatamente, vai-se alterando. Vai traduzindo estas mudanças de pensar. Isabel, para finalizar e podermos iniciar a próxima... A próxima não, o debate, na verdade. Nós aqui estamos a fazer aqui um primeiro enquadramento do que é que nos aconteceu, o que é que sabemos durante a noite, o que é que estamos ainda à espera de saber e qual é que é o significado que podemos atribuir às notícias que vamos tendo sobre os resultados reais de mandatos já atribuídos e às projeções com que estamos a trabalhar desde o início da noite. Mas há aqui uma questão que não deixa de ser curiosa, atendendo ao que foi discutido durante a campanha, que é estes resultados, apesar de serem ao centro, porque na verdade são os dois grandes partidos mais ao centro que têm o maior número dos votos, o que também não é de estranhar, atendendo ao país que temos, mas refletem, até se calhar diria mais pela configuração dos partidos mais pequenos do que dos maiores, um país com preocupações distintas, ou seja, temos claramente um país que está a começar, se calhar, a ficar mais focado em discutir crescimento económico, modelos de crescimento económico, soluções alternativas para a sociedade. Sim. E temos um país também muito preocupado... Alterações climáticas. Tentar perceber, na verdade, como é que nós conseguimos fazer reformas, as tais famosas reformas estruturais, que são um palavrão que nunca ninguém consegue descodificar completamente e que andamos há anos nisto, mas, ao mesmo tempo, um país que está expresso também neste centro, que não quer, ou que tem receio pelo menos, de perder direitos que recuperou ou adquiriu nos últimos 5 anos e que por isso também vota na estabilidade, na continuidade,
porque não quer perder essa, eu não vou dizer qualidade de vida, porque qualidade de vida é outra coisa, mas esse standard, pelo menos mínimo, de conseguir garantir que não está numa situação desesperada, ou que não está, para muitas pessoas é isto também significa. Estou a pensar em pensionistas, estou a pensar em quem tem apoios sociais, estou a pensar nos muitos que têm salário mínimo e que se calhar precisam desse salário mínimo como garante de que não ficarão pior. Isso contrasta com um país que também quer crescer, quer poder pagar os melhores salários, quer pensar como é que as empresas podem progredir de outra maneira. Exatamente, os mais velhos são aqueles que querem, que são os mais velhos que votam exatamente PSD e que votam PS. Nós sabemos isso, aliás, o PS até é capaz de ter sido beneficiado por causa disso. E são os mais novos que têm mais vontade de mudança. Mas o tempo deles é este é o tempo de todos, mas eles já iniciaram essa mudança. E eu acho que isso se vê pela iniciativa liberal, pelo LIVRE, por estes partidos que têm outras ideias e que têm uma maneira, de facto, que é, de certa maneira, um rompimento com aquilo que tem vindo a ser, que são os mais novos. Há bocado nós falávamos também na história de quem é que vota e quem é que não vota, as idades, em termos de idades, não é? E percebemos que 8% dos mais novos é que votam, dos eleitores até aos 24 anos, é que votam António Costa. Portanto, há aqui uma mudança, mas quer dizer, isto leva ao seu tempo, não é? Isto leva ao seu tempo e, portanto, António Costa, se eu tivesse que adivinhar, diria que ainda tem aqui, se quiser, ou pelo menos o PS, um bom caminho a governar. E a direita ainda tem um bom caminho a penar, sem ser governo e a contentar-se com ser oposição. Se é porque não é uma oposição forte, talvez seja por isso. Eu também percebo a posição de Rui Rio de ser do contra, só para ser do contra. Certo, mas a verdade é que ele, a certa altura nestas eleições, acabou por ter ali um elan que parecia lhe dar a possibilidade, pelo menos, de sonhar com... eu acho que a maioria absoluta nunca teve em causa sequer para o lado do PSD. Aliás, também o PS, na verdade... Mas aí também eu acho que as sondagens ajudam, da mesma maneira que muita gente diz que em Lisboa Moedas ganhou, não foi por si, foi pelos eleitores do PS que decidiram não ir votar, não é? Eu acho que aqui, não porque decidiram não ir votar, mas porque decidiram que se estão tão próximos, se existe esta hipótese para o PSD e se o PSD representa e ainda tem muito presente todas as medidas de austeridade, mesmo que isso não seja assim, e a ideia da troika e do apertar o cinto e do ser mais difícil e até se calhar de alguma, eu não queria dizer maior seriedade nas contas, mas de facto ficou muito conotado com isso, as pessoas então preferiram votar útil e votar PS porque isto senão pode correr mal para o nosso lado. E acho que aí as sondagens têm muito a ver. Não isso é? Para ti afasta de alguma maneira, ou nem por isso, um cenário de demissão de Rui Rio? Rui Rio é uma pessoa teimosa e, portanto, eu não sei. Acho que depende muito do número de votos final. Depende muito do número. Se ele ficar bastante melhor colocado, uns pontos percentuais acima daquilo que ficou nas eleições em 2019, eu acho que ele não se demite. Até porque para ele se demitir também é preciso haver alternativas. E nós não encontramos assim grandes alternativas à vista no PSD. Bem, sei que Rangel se candidatou e tudo mais, mas já percebemos que não é o caminho, não seria por aí. Portanto, não sei se ele se demitirá ou não. Eu apostaria que não. Se tivesse que apostaria que não. Isto foram umas eleições muito arriscadas para apostas e ainda são a esta altura, porque ainda não sabemos exatamente. Olha, quem eu acho que ao ver isto tudo deve ter assim, enfim, não digo esfregar as mãos, mas é Assunção Cristas, a olhar para o que está a acontecer ao CDS, não que ela queira mal ao CDS, mas e Pedro Passos Coelho, porque no fundo foram, se pensarmos não no país, mas em termos do próprio partido, não é? Foram duas pessoas que foram substituídas, porque alguém conseguiria fazer melhor, alguém conseguiria. E afinal de contas, não atenção, sei, que se calhar eles tanto agora um como dizem, outros escolheram então, sair. Como era?
Mas tanto um como o outro escolheram sair, na verdade, com sim, o devido sim, contexto em que as coisas aconteceram. Mas escolheram sair porque, enfim, porque quase que lhes era estendido ali um tapete. Portanto, O que também tem uma certa graça, pensando que estas são as terceiras eleições em que António Costa concorre a primeiro-ministro. É verdadeiramente uma caixa de surpresas em cada eleição. Ele perde as eleições em 2015, mas ganha, porque encontra uma fórmula que até ali ninguém tinha usado e que é perfeitamente plausível de ser usada. Sim, que foi proposta pela CDU, não é? Portanto, foi que deu 4 anos de uma solução governativa. Em 2019, eu acho que ele aí sim verdadeiramente chegou a pensar que uma maioria absoluta podia acontecer, e porque vinha de um ciclo de crescimento, e Portugal vinha claramente num ciclo positivo e otimista, mas não acontece, é exatamente o inverso. E agora? Acontece uma pandemia, e atravessam a pandemia, que é duríssimo para qualquer governo, quer dizer, isso aí ninguém tem dúvidas, que se fosse qual fosse o governo, não é de certeza o cenário mais agradável de se atravessar. Eu não acho que as pessoas tenham a ideia de que a pandemia foi mal gerida, estás a ver, por exemplo. Eu acho que as pessoas acham que a pandemia até foi bastante bem gerida. Por muitas falhas que nós lhe encontremos e por muitas reclamações que nós façamos, e portanto eu acho que aí até foi para o Costa, esse era um teste à partida sim, mas não bom. deixa de ser curioso que vamos acreditar que ele próprio não acreditaria que tivesse tão bom resultado nestas eleições. Sim, pois isso, e de repente elas acontecem. Portanto, claro, parece que há sempre aqui uma dinâmica sempre assim, um fator sorte, digamos. Eu acho um Kinder surpresa nestas eleições. É sempre assim. Bom, vamos ficar com o Kinder surpresa mais umas horas. Não sabemos bem quantas, porque ainda não temos resultados fechados. Já temos agora mais mandatos atribuídos. E vamos, depois de um pequeno intervalo, a continuar esta conversa, mas com a Isabel e os convidados que vai ter a analisar os resultados destas eleições. Muito obrigada e até já. Mais de 10 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro foram hoje chamados a votar para escolher a Constituição da Assembleia da República na próxima legislatura. Não se vota para eleger um primeiro-ministro, mas é deste ato eleitoral que sairá o próximo governo. A campanha foi renhida, aumentando as incógnitas em relação ao futuro da governabilidade do país. Menores rendimentos para a classe média, para as famílias com filhos. Tem é de ter um Serviço Nacional de Saúde melhor. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que acionou a chamada bomba atómica no final do ano passado, já disse que a sua preferência é de uma solução ao centro. Mas é preciso contar votos primeiro e perceber que soluções se configuram à direita e à esquerda do hemiciclo. Estas eleições para a Assembleia da República são verdadeiramente diferentes. Diferentes porque, sendo as primeiras eleições parlamentares realizadas em pandemia e após rejeição também pela primeira vez de um orçamento de Estado em democracia, nelas confirmamos o domínio de 3 temas: a própria pandemia e a saúde, a urgente melhoria das condições de vida, a próxima fórmula governativa por cada qual preconizada. Recorde-se que a legislatura atual terminaria apenas em 2023, mas foi interrompida depois do chumbo do Orçamento do Estado para 2022 ter gerado uma crise política que levou à dissolução do Parlamento e à convocação de eleições antecipadas. No total, foram 21 as forças políticas a concorrer a estas legislativas, mas só 13 foram a jogo em todos os círculos eleitorais. Estas são as terceiras eleições em pandemia e com mais de 1 milhão de pessoas em isolamento obrigatório devido à Covid-19, o Governo decidiu que estes eleitores poderiam votar presencialmente. Para reforçar a confiança e diminuir o impacto da pandemia na abstenção, reduziu-se o número de eleitores inscritos por cada secção de voto, distribuíram-se mais de 100 toneladas de material sanitário entre máscaras, álcool gel, batas, luvas, viseiras e reforçaram-se os apelos ao voto. Podemos, pois, votar em consciência e em segurança, a pensar em Portugal. As urnas abriram às 8 e encerraram às 19. Agora é o tempo de todas as decisões. Ao minuto e em direto, acompanhe as reações, a análise aos resultados e o debate sobre o futuro político do país no SAP 24. Olá, e cá estamos nós de volta. Não temos ainda connosco Álvaro Beleza, mas temos connosco Margarida Bentes Penedo, que é número 3 por Lisboa na lista do CDS. Margarida, eu começo por lhe perguntar se foi uma grande surpresa ou se está a ser alguma surpresa, ou que surpresa é que foi que tem vindo a ser ou não esta noite eleitoral.
Sim, foi uma certa surpresa, não foi uma surpresa gigantesca. E pelo seguinte, quanto aos nossos resultados propriamente ditos, nós não tínhamos nenhuma expectativa, nem positiva nem negativa, porque não tínhamos informação, não tínhamos indicadores. Tudo o que nós tínhamos era aquelas impressões que nós vamos tendo da rua, da conversa com as pessoas, mas mesmo isso, numa campanha que foi feita no contexto em que esta foi feita, com pouca gente na rua, com muita gente confinada, é muito difícil de nós tirarmos alguma conclusão. E não tínhamos sondagens nossas, não tínhamos impressões propriamente nossas, nem tínhamos razões para confiar que as sondagens iriam ser tão aproximadas daquilo que efetivamente acabou por acontecer. Porque não tem sido isso que tem acontecido. Já nos habituámos tanto ao erro que... Exatamente. Portanto, isto não nos surpreendeu imenso. Se tivéssemos tido um resultado extraordinário, também não nos tinha surpreendido imenso. E sim. Compreendo. Mas uma pessoa que me tem passado pela cabeça nestas últimas horas é Nuno Melo. É um arrependimento ou não? O CDS não foi penalizado por não ter feito eleições? Não. Isabel, vamos lá. Eu gostava, antes de entrarmos nessa parte, que é uma parte, digamos, um bocadinho mais doméstica do CDS, apesar de não ser inteiramente doméstica, como eu já vou explicar a seguir, há um lado que nos surpreende. Isso, francamente, tenho que dizer, que é esta aparente vitória da esquerda. A esquerda em conjunto vai conseguir ter mais do que metade do Parlamento. E isso nós não contávamos, ou pelo menos eu não contava que isso acontecesse, e de certeza que não contava que acontecesse de maneira tão expressiva. Quanto à pergunta que me faz, não tem nada a ver com o Congresso, tem a ver com outras coisas. Se a Isabel insistir muito nessa pergunta... Vou insistir, claro, tenho mesmo que insistir nessa, no futuro do CDS, que é uma coisa que eu acho que as pessoas se estão a perguntar, não é? Nesta altura também. Sim. Então vamos lá ver. Nós neste momento ainda não sabemos, até à hora que estamos aqui a conversar, ainda não sabemos se o CDS elege quantos deputados elege. As coisas não estão sorridentes, mas uma coisa eu quero deixar já muito clara. Na minha opinião, se o CDS eleger um deputado ou se eleger 2 deputados, o CDS passa a ter uma representação parlamentar de 1 ou 2 deputados. Sim. Porque nos últimos 2 anos o CDS não teve uma representação parlamentar. E agora podem-me perguntar assim, mas isso são as vossas guerras internas, porque o grupo parlamentar estava do outro lado. Aquilo que aconteceu foi o grupo parlamentar estar contra esta direção. Não. Bem, tinha uma representação parlamentar. Sim, mas aquilo que a nossa oposição interna passou a fazer a partir de certa altura foi a representar uma oposição externa. Já não foi uma posição interna, foi uma oposição externa. E foi digamos, uma decisão ativa de destruírem o partido. Isto não estou a dizer nenhuma teoria da conspiração, nem estou a dizer nada baseada em informações que só eu é que tenho, ou que só o CDS é que compreenda. Basta olhar para o que foram as declarações das pessoas. Vamos lá ver, Isabel. Aquela lista de gente toda que saiu, aquela coisa toda de... Isabel, quando a Isabel, ou quando uma empresa de sondagens pergunta a uma pessoa que não está ligada aos partidos se faz ou não faz tensões de votar no CDS, as pessoas imaginam um conjunto de caras, não é? Quais são as caras que essas pessoas imaginam? Quem é que são as caras que as pessoas associam ao CDS?
todas essas caras eram caras que estavam contra nós e que estavam a dizer desde... Todas essas caras desapareceram. Não desapareceram, Isabel. Desapareceram, vá lá, pronto, podemos dizer que desapareceram agora durante a campanha. Sim. Antes disso não desapareceram. Antes disso jogaram ativamente pelo fim do partido. Essas pessoas foram as pessoas que começaram por dizer, eu penso que a partir daí de uns 3 ou 4 meses depois do Congresso de janeiro de 2020, quando Francisco Rodrigues dos Santos ganhou o Congresso, essas pessoas foram as primeiras a começar a defender a teoria da irrelevância do partido, e que o partido tinha acabado. E começaram a dizer isso publicamente. Eu não estou aqui a dizer nada de novo. Sim. Repare, eu não estou a dizer assim, quero também que isso fique muito claro. A culpa é inteiramente desses senhores. Não. Aconteceram outras coisas que contribuíram e nós temos também a nossa cota-parte de responsabilidade. O que eu tenho é uma generosidade que me faz dividir as honras. Repartir, claro, exatamente, exato. Para o bem e para o mal. Com esses ilustríssimos senhores, sim. E até com o Dr. Paulo Portas, vamos lá. Sim. Não é? Houve outros presidentes que estiveram connosco, o Dr. Paulo Portas não esteve. Agora, se o Dr. Paulo Portas tinha sido melhor ou pior, também não sabemos. Sim. Não é? Agora, sei que estas pessoas são as pessoas que continuaram a representar nos estúdios das televisões, nos jornais, perante o jornalismo, quando se dizia o que é que o CDS pensa disto, ou o que é que acha disto ou daquilo. Era com essas pessoas que se falava. Não era com pessoas desta direção. Portanto, essas pessoas falaram não contra esta direção, é o que elas dizem, mas isso não é verdade, porque quando as coisas atingem o grau que no nosso caso atingiram, essas pessoas já não estavam só a agredir, digamos, uma direção, estavam a agredir o partido inteiro. Vamos então falar um bocadinho desta recomposição da Assembleia da República, não agora do CDS em particular, mas começando pelo PS e por António Costa. Em que é que este resultado muda aquilo que pode ser a governação de António Costa? Olha, até agora, e a não ser que tenha alguma informação nova chegada desde que eu vinha na viagem de carro até aqui ao estúdio, não é? Portanto, estávamos na dúvida se o Partido Socialista conseguia ou não conseguia ter uma maioria absoluta. Não é verdade? Era. Agora, pronto. O que parece que já não há dúvida é que a esquerda consegue ter uma maioria muito facilmente. Não? Portanto, ao Dr. António Costa basta ter mais poucos deputados. Não sei exatamente quantos. Mas ele garantiu, e ouviu dizer isto vezes sem... Vai-me dizer que... As garantias do Dr. António Costa. Isabel, é trágico para o país, mas são anedóticas as garantias do Dr. António Costa. Nada do que o Dr. António Costa diz pode ser levado a sério. Nunca foi. Bem, mas tem que ser levado a sério quando ele diz que não vai unir... Aliás, ele passou depois o resto, a partir de determinada altura, então, ele passou o tempo a dizer que esta solução à esquerda estava completamente posta de lado e, portanto, que nem pensar. Nem pensar no caso dele não precisar. Se ele precisar, pode ter a certeza. Isabel. Bem, mas agora os números também nos indicam que não vai precisar de qualquer maneira. O Dr. André Ventura era pestífero, não era? Só faltava dizerem que o Dr. André Ventura cheirava a enxofre, não era? E, no entanto, nós todos vimos o Dr. António Costa negociar propostas na Assembleia da República com o Dr. André Ventura. Portanto, o que o Dr. António Costa diz e aquilo que se passa na Assembleia da República e com que votos é que as propostas e que as leis e que as decisões do Governo passam, há uma distância, não é? Vai ser mais fácil à direita negociar com este António Costa, com este PS? Não. Ou não? Para já, não é. Claro que não é. E vai ser gravíssimo para o país se o Partido Socialista tiver uma maioria absoluta, que então ninguém o tira dali nos próximos 4 anos. Isso é gravíssimo. Por quê? Porque eu lembro-me que a Margarida me dizia outro dia, enquanto estávamos a gravar o Sapo e o Escorpião com os representantes dos diversos partidos, em que não esteve apenas o Bloco de Esquerda, me dizia que eu a certa altura falava em fazer e desfazer. Vem o Governo faz, e a Margarida deu-me uma resposta que tem toda a verdade, que é:
é a democracia a funcionar. Exatamente. Isto também é dar uma maioria Claro. a António Costa também Eu não disse que era, Mas porquê que é grave? antidemocrático. Não disse. Não Mas disse, porquê e que é- não disse e não digo. Mas é gravíssimo na mesma. A democracia nem sempre nos leva ao paraíso, não é? Pois A sim, não pois sim. democracia normalmente leva-nos ao inferno. Mas a democracia nem sempre nos leva ao paraíso. Esta, para si, Margarida, é a tal que eu brinquei depois na altura a dizer uma coisa é democracia, outra é rebaldaria, mas faço-lhe essa pergunta aqui, que é esta democracia de António Costa, que muitos temos ouvido, muita gente falar de que de repente o PS está em todo o lado, não é? Na imprensa e nas instituições reguladoras. Por isso é que a palavra democracia já começa a ser aqui usada com uma certa boa vontade quando falamos de Portugal. Porque a democracia, Isabel, não é só o direito ao voto. As pessoas às vezes reduzem a definição de democracia como o direito ao voto, Sim. não é? A democracia depende de uma série de outras coisas. Depende da qualidade das instituições e depende da existência, depende da separação de poderes, não é? Depende do primado da lei e depende da qualidade das instituições no sentido de existirem determinadas instituições que só servem à democracia se forem efetivamente independentes. Aquilo que nós vimos foi que, ao longo do tempo, o Partido Socialista foi tornando essas instituições cada vez menos independentes. Sim. Foi colocando pessoas da sua confiança política e tornando essas instituições cada vez mais dependentes. Posso-lhe fazer uma lista delas, posso-lhe dizer como é que o Ministro das Finanças passa diretamente para o banco, para governador do Banco de Portugal. Como é que a imprensa, os principais grupos de média em Portugal, ou são exclusivamente públicos ou são altamente subsidiados. Não é? Inclusivamente os canais de televisão. Como é que os reguladores, há mais o Tribunal de Contas, Pois. a Procuradoria-Geral da República e mais. Nós tivemos no governo passado uma situação absolutamente extraordinária. Já não estamos a falar do nepotismo que sempre esteve presente com muito triunfo, até quase com um certo triunfo, não é? Era encarado com uma grande naturalidade. Nós tínhamos um caso do Ministro Cabrita. O Ministro Cabrita tinha, na administração interna, uma série de tutelas, uma delas era a da segurança rodoviária. E era casado com uma senhora que, a certa altura, foi indicada para presidir a autoridade dos transportes, ao regulador dos transportes. Mas também compete à oposição, e para isso é que existe um Parlamento diverso, não é? É para fiscalizar... Sim, e apontar estes problemas. Não aconteceu o suficiente. Mas, exatamente. Não aconteceu o suficiente. Aí o que é que tem que mudar? Aí a direita tem grande cota-parte de responsabilidade. Tem grande cota-parte de responsabilidade e vamos lá ver... A Iniciativa Liberal teve um bom resultado agora. Eu quero aproveitar para dar os meus parabéns à Iniciativa Liberal. E o Chega também teve um bom resultado e também quero dar os meus parabéns ao Chega. Vamos ver o que é que vão fazer daqui para a frente. Mas até agora a Iniciativa Liberal tinha um deputado e o Chega tinha outro deputado. Portanto, a oposição tinha que ser exercida pelo PSD e pelo CDS. Isso não aconteceu. Ou aconteceu de uma maneira deficiente, muito deficiente. E o resultado está aqui. A esquerda a reforçar-se, o Partido Socialista a ter uma maioria absoluta e a direita não conseguir ter mais de metade do número de deputados na Assembleia. Enquanto falamos, o país, a mancha rosa, vai se estendendo, exatamente. Vai-se... Já não me surpreende nada. Tsunami, e uma coisa que é muito grave e que a mim se nós tivermos e temos, quando andamos nestas coisas com uma certa convicção, nós temos emoções políticas e isto a mim emociona-me e dói-me especialmente,
é percebermos que a direita, a palavra direita, continua a ser encarada como um estigma, como uma... nenhum destes partidos que cresceu à direita, um deles, a Iniciativa Liberal, não gosta de se reconhecer como direita, não é? E quando fazem isso a contragosto, portanto, não têm orgulho nenhum nisso. E o próprio Chega... Não vejo nada isso assim, por acaso não vejo. Não, eles não dizem, eles não gostam, são eles, não sou eu. São eles, não sou eu que digo isso deles. Eu também digo que eles têm razão. Eles têm razão para não se reconhecer como direita, porque eles dão... Mas não estamos agora a falar da Iniciativa Liberal, podemos falar a seguir, eu não me importo nada, Isabel. Até é um assunto que eu gosto de falar, como a Isabel sabe. E o próprio Chega é um bocadinho a mesma coisa, porque o Chega apresenta-se como radical, apresenta-se como extremista, apresenta-se como antissistema. Depois eu tenho algumas dúvidas sobre se o Chega é tão radical como gosta de se apresentar. Gosta de se apresentar como extrema-direita. Portanto, nós continuamos a ser um país onde dizer assim, não, direita, nós somos de direita, nós representamos a direita. Mas que direita? Não, a direita só. Não é nem extrema-direita, nem direita isto, nem direita aquilo, é a direita. E eu acho que isso existe. Em Portugal há um eleitorado, há a população que precisa disso e não tem representação. Estávamos há bocadinho aqui a falar de... isto volta sempre ao mesmo. Nós temos sempre esta PS, PSD, menos vezes, PS, PSD. Exatamente. E porquê? Porquê que é isto? Porquê que os portugueses preferem dar o seu voto, mesmo mais ao centro? Acabei de lhe dar a explicação há bocadinho, Isabel, mas posso pôr umas legendas, se calhar, um bocadinho mais claras. Portanto, está-me a chamar loiríssima. Não, de maneira nenhuma, Isabel. Não imagino sequer. Estou a brincar. De resto, como a Isabel sabe, pelo contrário, de maneira nenhuma. Estas coisas, efetivamente, são mais simples de eu as ver na minha cabeça do que propriamente as explicar. Foi por isso que eu disse o que disse. O Partido Socialista tomou conta de muita coisa. Tomou conta, mas não só do Estado todo, como de muitas decisões, como até... É o financiador da semanada. Exatamente. E, portanto, isto num país altamente empobrecido, como nós estamos e continuamos a ser. Mas podia acontecer-nos o contrário, podia ser exatamente que por percebermos que continuamos a ser ultrapassados por outros, então é porque alguma coisa não está bem. Não estamos muito mal, não, mas quer dizer, mas há outros que estão a ficar cada vez melhor. E nós estamos cada vez mais na mesma. E podiam as pessoas, os eleitores, podiam ao contrário dizer, não, então vamos apostar numa coisa completamente diferente. Mas isso não acontece, não, é uma questão muito a própria iniciativa portuguesa, privada, muito cultural. Não é uma questão cultural, é uma questão de história política, é uma questão das nossas circunstâncias, é uma questão de como as coisas evoluíram. Vamos imaginar só este período do 25 de Abril para cá, não é? Como o regime, como as instituições, como tudo isto se instalou, como isto tudo se acomodou e se desenhou, de tal maneira que a própria iniciativa privada está muito dependente do Estado. Nós não temos nem sequer isso. Vamos comparar-nos com outros países. Por exemplo, a Irlanda. A Irlanda tem imensa iniciativa privada. E ter uma iniciativa privada tem uma classe média independente do Estado. Compreende, Isabel? Aqui Sim. Nós não temos. Nós aqui, as próprias empresas são dependentes do Estado e quanto maiores elas forem, mais dependentes do Estado são. Portanto, elas estão muito... Há uma articulação muito grande entre a economia e o Estado, muito prejudicial. E a todos os níveis, ao nível autárquico, ao nível do Estado Central,
Margarida, só para fazer aqui um bocadinho o ponto da situação, nesta altura existem 149 mandatos atribuídos, de 230, 84 para o PS, 51 para o PSD, 5 para o Chega, 2 para a Iniciativa Liberal, 2 para o PCP-PEV e 1 para o Bloco de Esquerda. Maneira que isto já nos dá aqui... Faltam quantos, Isabel? Pois estão 149 mandatos de 230, já falta aqui uma minoria. Faltam cerca de 80. Exatamente. Portanto, as coisas não estão a caminhar bem para o lado do CDS. Não, nada. Nem da direita. Mas também não da esquerda, não é? Porque o Bloco de Esquerda, nesta altura, tem um deputado. Isabel, nesta altura tem deputado. Eu quero saber quantos deputados tem o blocos, Bloco de Esquerda. Quantos blocos tem deputado? Não, o Bloco de Esquerda tem muito quem trate dele. O Bloco de Esquerda tem sido levado ao colo. O Bloco de Esquerda, a esquerda... Mas é uma reconfiguração diferente e não é a esquerda a ganhar. Isto não é a esquerda a ganhar. Não é a esquerda a ganhar? Não. Então, como é que é a esquerda a ganhar? Isabel, para mim a esquerda, vamos lá, é uma questão de economia de linguagem. A esquerda é do PS para lá. Sim, eu estou a perceber. Pronto. Do PS para lá, ganharam as eleições. Mas e continuam a ter mais, não continuam a ter mais do que metade dos deputados, não é isso que se pretende? Não, estão aí para aí abaixo. Como é que continuam a ter mais? Agora depende um bocadinho do resultado do PS, como é que evolui. Mas claro, sim. Não é? Quer dizer, se nós... Quando eu digo a esquerda, ganhar é a esquerda ter 116 deputados. Pois, mas... A esquerda é esse. Partido Sim. Socialista, Partido Comunista... Bloco de Esquerda... Pois, metendo o Partido Socialista nisso sim, mas agora claramente é uma perda enormíssima. Repare que está-me a dizer que a extrema-esquerda está a reduzir, é isso? Pois, o Bloco de Esquerda claro. tem 19 deputados. Não, isso foi Isto é uma razia, não é? Isto é uma razia absoluta. E isto vai dar muito mais poder à direita no Parlamento. À direita? Como à direita? Não, vai dar mais poder à direita. direita. Não dá poder nenhum à direita, Isabel. Não, de maneira nenhuma. A direita não vai ter não vai ter a oposição constante do Bloco de Esquerda, vai ter a do PS, que é mais importante. Que é necessário. Pronto. É tudo o que é necessário, Isabel. Mas não é à esquerda do PS. À esquerda do PS basicamente desaparece. Nunca foi isso que foi determinante. Foi, a determinada altura foi, então não foi determinante. Quando é que foi determinante? Nunca foi determinante. Então com o Bloco de Esquerda com 19 deputados, por exemplo. Mas para a direita, nem para os governos da direita, nem para a oposição de direita, o problema nunca foi o que se passava do PS para lá. Para o país, sim, porque quando António Costa fez a geringonça em 2015, trouxe a extrema-direita para a esfera do... A extrema-esquerda, para a esfera do poder. Deu à extrema-esquerda uma palavra decisiva. Na verdade, a esquerda, essa esquerda, ofereceu-se como alternativa. Isabel, aí já estamos a entrar naquela... Quem é que disse primeiro? Não é quem é que disse primeiro. De facto, fez a diferença, porque se não fosse isso, teríamos continuado, como sempre, com o tal... com a eleição normal do primeiro, quem tem mais votos é quem elege. Eu não estou a pôr isso em causa. Repare, eu não estou a pôr isso em causa. A minha questão é, eu não sei se foi a extrema-esquerda que ofereceu ao Partido Socialista, se foi o Partido Socialista que ofereceu à extrema-esquerda. Quem falou primeiro, não sei. Eu sei que aquilo convinha a todos. E sei como é que convinha a cada um deles em particular. Isso eu sei, eu tenho uma explicação para isso. Não sei se interessa aqui. Agora, interessou-lhes a todos e António Costa, ao aceitar isso, trouxe a extrema-esquerda para a esfera do poder e para as decisões de governo. Sim, isso em 2015. E em 2019... quando não conseguiu maioria absoluta, passou a governar também muito apoiado na extrema-esquerda, que agora falhou. É capaz de agora estar a ser um bocadinho castigada por ter provocado eleições. Mas é engraçado, porque se fala numa polarização, mas aqui a polarização há de ser entre o PS e o PSD, porque nasce uma nova direita, mas morre uma esquerda. Quer dizer, há aqui não houve polarização, não aconteceu polarização. Falou-se durante imenso tempo? Falou-se, Isabel, mas lá está.
Uma coisa é o que se diz, outra coisa é o que... É o que o país responde. Não houve polarização, nem os líderes propriamente se polarizaram. Não se pode dizer que houve polarização quando nós tínhamos o Dr. António Costa à esquerda e o Dr. Rui Rio a dizer que era também de esquerda. Desde quando é que isto é uma polarização? Haveria uma polarização se se dissesse assim. Mas mesmo por causa dessas declarações, eventualmente, não é por causa de... Não são declarações, foi toda uma campanha e toda uma intervenção. Mas também sou eu aqui a simplificar a coisa. Sim. Mas a verdade é que, como lhe digo, há uma nova direita a emergir e do lado esquerdo há uma esquerda a submergir, certo, não é? Há aqui certo, mas não, isso não é uma polarização, Isabel, desculpa, mas eu insisto nesse ponto. O que eu lhe pergunto é, aqui, primeiro que tudo, qual é que vai ser este papel desta nova direita? Começando por aí. Pois eu isso não posso adivinhar, isso temos que ver qual é que ela vai ser. Mas o PS está o PS, o CDS está no lado da direita e eu aqui também queria perceber... Eu comecei por dizer, e repito aqui, uma coisa nós sabemos, a polarização não existiu até agora, não existiu sequer durante a campanha, e mais do que isso, quando se fala do Dr. António Costa e do Dr. Rui Rio, nós sabemos o que é que eles fizeram um e o outro, no caso do Dr. António Costa nos 6 anos anteriores, no caso do Dr. Rui Rio nos 4 anos anteriores, porque foi desde que ele se tornou presidente do PSD, portanto teve um determinado papel de oposição, não como governante, bem observado, isso não sabemos, não ficámos a saber como é que seria Rui Rio como primeiro-ministro. Pronto, portanto, nós sabemos que aí não houve polarização. Não houve nenhum partido, até ao dia das eleições, vamos dizer então, até começar a campanha eleitoral, não houve nenhum partido que fizesse polarização à direita. Não houve. E eu nem sequer considero que o Chega tenha feito propriamente isso. O que o Chega fez foi outra coisa, está numa categoria um bocadinho diferente. O que é que eles vão fazer daqui para a frente? Iniciativa Liberal e Chega? Também não sabemos. É um gigantesco ponto de interrogação. O que é que esta direita pode fazer num Parlamento? Como é que esta direita pode atuar num Parlamento? Que papel é que pode ter como contraponto? Esta direita que nasce destas eleições é uma enorme interrogação. É uma enorme interrogação. Não sabemos se Rui Rio resiste dentro do PSD. Vamos saber o que é que vai acontecer. O que é que acha? Acha que ele devia... Eu agora estava aqui a olhar para estes resultados, tenho que olhar de esgalha, peço desculpa, mas como estou sem auricular não consigo perceber o que é que está a acontecer exatamente. Sim. E como não vejo muito bem, pior ainda. Mas estava aqui a ver... Em primeiro lugar, o Dr. Afinal de contas, parece que o resultado está ainda entre o PS e o PSD, está ainda mais afastado do que aquilo que se previa. Ainda mais afastado. Exatamente, mais afastado. O Dr. Rui Rio, ao dava-se aqui uma achar... proximidade e, portanto, Rui Rio parecia estar a subir, apesar de tudo, nos resultados. E agora, estou também daqui a ver... parece-me que não. Não está. Portanto, o que é que isto mostra que a estratégia do Dr. Rui Rio, a estratégia e a política do Dr. Rui Rio e o posicionamento político do Dr. Rui Rio falhou. Quanto a isso, não há, penso eu, segunda opinião. Só pode haver esta. Digo eu, de uma pessoa, como disse há poucos dias a Maria João Avilés a propósito, julgo que até também de um comentário a um debate, qualquer pessoa medianamente constituída tiraria esta conclusão. A política e o posicionamento do Dr. Rui Rio falhou. Pronto, por um lado. Por outro lado... Se a Margarida fosse Rui Rio, demitia-se. Ou não? Não, eu nunca seria Rui Rio. Se eu fosse Rui Rio, não tinha feito. Não, essa pergunta é uma... Mas eu consigo pensar que se eu estivesse no papel de Rui Rio, eu demitia-me. Oh, Isabel, e se a lua fosse feita de queijo? Isso, é uma realidade toda ela tão... Eu nunca... Não, esta é uma realidade bastante... Sim, mas ele ter um resultado abaixo de tudo aquilo que era expectável. Eu não sei, Rui Rio tem falhado outras eleições para as expectativas que havia e Rui Rio tem considerado que continua legitimado. Há outra coisa, o Dr. Rui Rio fez um congresso há pouco tempo e voltou a ganhar eleições. E digo-lhe mais. Mas foi em eleições, votaram nele, ele ganhou. Portanto temos um problema no PSD. Temos um problema no PSD. E digo-lhe mais, eu ia dizer...
O PSD não apresentou até agora, não se viu o PSD produzir um líder mais à direita do que o Dr. Rui Rio. Porque o Dr. Paulo Rangel não era mais à direita do que o Dr. Rui Rio. Nem de posicionamento, nem de retórica, sob nenhuma perspectiva, o Dr. Paulo Rangel era uma possibilidade mais à direita do que o Dr. Rui Rio. Portanto, efetivamente, o PSD tem um problema. O PSD ou se torna um partido de direita, ou, se calhar, está destinado a manter-se nestas votações, nestes números. Uma posição... Sim, a tentar ser parecido com o Partido Socialista, julgando que, vivendo na sombra do Partido Socialista, vão caindo umas migalhas. No CDS... Diogo Feio diz que o CDS está no patamar da total irrelevância. Sim, mas o que diz Mas está ou não está? O CDS está muito mal, Isabel. O CDS ficou pessimamente quando perdeu de 18 para 5 deputados. Ficou péssimo. Ficou num estado miserável. Vamos lá ver. E existe uma hipótese de recuperar? Se existe essa hipótese, como é que será? Eu não sei, Isabel. Sei é que aquilo que nós fizemos de há 2 anos a esta parte foi uma tentativa de recuperar o CDS. Não é? Sim. Porque nós herdámos um CDS com uma dívida gigantesca, portanto, um CDS sem financiamento. Isto é importante. Sim, claro que é. Sem representação parlamentar, desculpa, eu repito isto, porque a partir de certa altura, as pessoas que estavam, aqueles senhores que estavam eleitos pelo CDS, e foram eleitos pelos portugueses em nome do CDS, muito bem, não há aqui um problema formal. Mas há aqui um problema político. O CDS deixou de ter representação parlamentar. Eu percebo o que está a dizer. Compreende? Portanto, a minha pergunta é mais, e agora o que fazer? O que é que o CDS vai fazer? E agora? Nós não conseguimos... A direção não colocou nunca este cenário, não se colocou nunca na... Sim, colocou e coloca. E o que até agora é um ponto assente é que nós não conseguimos, com os esforços todos que fizemos, reverter a situação. Isso não conseguimos. Com problemas externos e problemas internos, com certeza, que terá havido também. Olha, se tivermos um deputado agora ou 2, passamos a ter uma voz. E, portanto, a partir daí pode-se começar a construir partido. Mas é construir a partir de agora. É construir do zero. Do zero. É construir do zero. Porque estivemos abaixo de zero a partir de 2019 até agora. Nós, nos últimos 2 anos, nós não estivemos no zero. Nem nos 5. Estivemos abaixo de zero. Portanto, se agora conseguirmos ter um deputado, temos que começar a partir daí. O Chega já tem 7 deputados. Já elegeu André Ventura. De maneira que, de facto, temos aqui grandes perdas. Eu sei que é difícil nós colocarmos na cabeça dos eleitores todos, mas o que é que acha que estes resultados significam? O que é que querem dizer? E há bocadinho, quando eu lhe falava da direita, não é? Esta queda brutal do Bloco de Esquerda e também da CDU, mas o Bloco de Esquerda era de facto... E a Catarina... era mais ou menos esperável, as duas eram esperáveis. E a Catarina Martins passou o tempo todo a dizer que se afirmavam e que se queriam afirmar como a terceira força política, não é? Nesta altura, nem primeira, nem segunda, nem terceira, nem quarta, nem quinta, começa a ser difícil, não é? Mas isso agora ainda, estamos aqui com estes... O IEL acabou de eleger o 3º deputado. O Bloco de Esquerda eu explico muito facilmente, Isabel. Neste momento não há uma diferença. Naquela geração de políticos e de governantes do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista não se encontram diferenças. A mesma geração, gente da mesma idade, compreende aí entre os 40 e os 50, 30 e os 50 anos, não é? Uns inscreveram-se de um lado, outros inscreveram-se no outro, mas não há uma distinção que mereça a pena.
Eles jantam no mesmo sítio, veem os mesmos filmes, vestem-se da mesma maneira. Isso é o que costumam dizer do CDS. Em relação a quem? Serem todos iguais. Entre nós? Sim. Talvez, sim. Mas eu estou a dizer entre dois partidos diferentes. Compreendo? Entre o Bloco sim. e o... Entre o Bloco e o Partido Socialista. Isso, curiosamente, isso que diz do CDS é exatamente ao contrário. Porque à direita o que se passa é ao contrário. Cada um é o seu partidinho. Exato. Portanto, nós o que temos muitas vezes é a dificuldade contrária, sim, que é de encontrarmos uma posição política comum para nos apresentarmos publicamente. Porque à direita nós somos mais individualistas, não é? Nós somos mais variados. Muito mais nós somos mais variados. Não é individualistas. Eu achei melhor a palavra... Gosta de não tenho concordo problema. mais, não é gostar mais, é concordo mais com o individualistas do que Mas com é um variados. individualismo neste sentido, individualismo no sentido em que cada indivíduo é um ser único e irrepetível, não é um individualismo no sentido... de não nos vermos em sociedade, porque isso não é verdade. Nós não nos encontramos a não ser em sociedade. O que nós temos é uma maneira de nos organizarmos em sociedade diferente da esquerda. Isso, por acaso, é uma pergunta, é uma perspectiva interessante, Isabel. Nós vemos a sociedade como apoiada em referências de tipos diferentes. Por exemplo, a esquerda vê o Estado como o grande organizador da sociedade. E a esquerda, de resto, vê o Estado como o agente de mudanças da sociedade e acredita no Estado como o agente de mudanças da sociedade. O pai. O pai, o agente do progresso, o Estado é que nos deve dizer como é que nos devemos comportar, etc. A direita não vê isso assim. A direita vê que o Estado tem um papel, mas depois há as chamadas instituições intermédias, como a família, por exemplo, como a religião ou as religiões, como as referências culturais. Há outras maneiras das pessoas, dos indivíduos se agruparem e encontrarem uma ordenação, um ordenamento na sociedade. Explique-me uma coisa, Margarida. Agora, posto isto, vamos imaginar que chegamos ao fim e o CDS elege... Eu agora tenho que falar no CDS porque... Fala à vontade, eu não me importo. Pronto. Tenho todo o gosto até. Mas para percebermos o que é que vai daqui para a frente, quais é que vão ser os próximos passos, para percebermos agora se eleger um deputado, porque ainda corre o risco de não eleger nenhum. Sim. Se não eleger nenhum, Margarida, que conclusão é que tira daqui? Se não eleger nenhum, não lhe posso dizer que conclusão é que eu tiro daqui. O que é que vão fazer? Vão marcar uma reunião para... Isso é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto. E rapidamente, imagino eu, porque as coisas depois têm que ser... Tem que ser rapidamente, até porque nós tínhamos um congresso agora e teríamos sempre. Quando se diz que o CDS não fez o congresso, o CDS não antecipou o congresso que estava marcado e, portanto, o congresso vai acontecer agora, portanto... Mas acha que isso não penalizou em nada o CDS, não ter antecipado como fez o PS? Não, Isabel, eu acho que isso é um pretexto. Houve fatores que penalizaram muitíssimo mais o CDS, muitíssimo mais. Todos esses outros fatores de que falei anteriormente. Olha, o que prejudicou o CDS começou por aqui. O que prejudicou o CDS foi a partir de 2016, salvo erro, foi quando a doutora Assunção Cristas assumiu o primeiro mandato, não é? Saiu o Paulo Portas. Sim. Assunção Cristas em Gondomar, foi o seu primeiro congresso, com os sábios que vinham do tempo do Dr. Paulo Portas e que tinham governado o partido praticamente durante 20 anos. Esse CDS, durante os dois mandatos de Assunção Cristas, elegeram como principal adversário o PSD. Não elegeram o Partido Socialista. Portanto, aí é o primeiro grande erro do CDS. Percebe? Porque as pessoas, num país que está tomado pelo Partido Socialista,
Não tenho a certeza de estar de acordo, mas percebo aquilo que está a dizer. Isabel, nós não precisamos, eu não preciso, nem quero, que toda a gente esteja de acordo, nem sequer que o meu interlocutor esteja de acordo. Agora, o que eu tenho a certeza, ou pelo menos uma grande convicção, é que há mais pessoas a pensar assim. Claro. E essas pessoas devem ter uma representação. E não houve nenhum partido que as representasse. As pessoas que dizem assim, isto está entregue ao Partido Socialista, isto é, a maneira como o sistema, como o regime está a funcionar, está entregue ao Partido Socialista, nós não queremos o Partido Socialista, nós não queremos nada disto. E o que é que o CDS, enquanto partido de direita, tem de diferente do resto da direita? O que é que tem para oferecer? Adoro essa pergunta. Não oferece o resto da direita. O que o CDS, este CDS de Francisco Rodrigues dos Santos, com o qual eu tenho estado, tinha uma resposta mais completa. Era sobretudo isso. Ou seja, os outros partidos que emergiram tinham uma resposta setorial a esta zanga dos portugueses com a esquerda. Ou seja, para aquelas pessoas que não se reviam nem nas políticas de esquerda, nem nas filosofias de esquerda, nem nas posições de esquerda, nem na maneira de pensar de esquerda, nem no politicamente correto, nem na linguagem woke, em nada, em nenhum dos bordões, nem da retórica da esquerda, têm na iniciativa liberal uma resposta que é parcial, é setorial, que é uma resposta económica. Sim. Mas em tudo o resto, a iniciativa liberal, não sei como é que vai ser daqui para a frente, porque estas coisas mudam. De facto que o principal problema de Portugal é pior do que isso, daquilo que a iniciativa liberal mostrou até agora, a iniciativa liberal considerava que o problema era exclusivamente da esfera económica. Em tudo o resto, a iniciativa liberal não se distanciava, não se diferenciava da esquerda e dava razão à esquerda, da parte moral, da parte filosófica, da parte política. Achava que a esquerda tinha razão. Portanto, efetivamente, a iniciativa liberal dá uma resposta de direita na parte económica, com iniciativa privada. Digamos que é uma esquerda com iniciativa privada. Não sabemos se isso é possível, eu estou convencida que isso não é possível. Isso é um bocadinho a linha Macron. Nunca experimentámos. Nós nunca experimentámos aqui, mas Macron experimentou. É como Rio, nunca esteve no governo, não sabemos como é que Pois, seria. não sabemos como é que eles vão fazer daqui para a frente. Eu continuo a achar que isso é uma resposta parcial. E quanto ao Chega, no fundo, é a mesma coisa. O Chega vem vem, no fundo, com duas áreas onde exerce uma pressão principal, que é na parte da corrupção, na parte da defesa, nas forças de segurança. Eu até acho que o Chega faz isso de uma maneira um bocado canhestra e acho até um bocadinho caricato que o Chega, apresentando-se como um partido nacionalista, o mínimo que se lhe exigiria é que conhecesse o seu próprio país, e acho que o Chega não conhece a sua própria pátria. Portanto, é um partido nacionalista muito caricato. Não conhece o tipo de imigração que nós aqui temos, por exemplo. Não conhece os mecanismos de corrupção. Com todos esses defeitos, conseguiu, e agora vou outra vez fazer aqui uma atualização de resultados, já só falta eleger, portanto são 173, já só falta eleger 57 deputados, portanto 94 para o PS, 58 para o PSD, 8 para o Chega, 4 para o PCP. 94 para o PS, é isso? 94 para o PS. 4 para o PCP, 3 para a Iniciativa Liberal e 2 para o Bloco de Esquerda. Mas isso ainda está muito pouco. A Iniciativa Liberal possivelmente vai subir, o PS também vai subir, o PS também vai subir, porque nós já temos muitos votos apurados, mas ainda falta apurar muitos mandatos. Sim. Isso tudo vai subir, Isabel. Mas sim. O que é que a Isabel quer dizer com isso? O Chega subiu, a Iniciativa Liberal subiram também, certo? Não era essa a minha pergunta. A minha pergunta tinha a ver com
com todos esses defeitos que a Margarida... São defeitos para mim, não quer dizer que para o país sejam defeitos. Mas a verdade é que a maior parte dos partidos... Claro que estamos a falar dos partidos, não estamos a falar dos portugueses, mas estamos a falar em quem os portugueses votam e quem elegem aquilo que na Assembleia da República estava... E não é só a Assembleia da República, porque nós temos que perceber que mesmo no discurso e nas entrevistas, claro, e quando se fala exatamente. do Chega, nós vemos perfeitamente mais de meio Portugal contra o Chega. E apesar de tudo, há aqui... Meio Portugal, Não, nas entrevistas não vemos meio Portugal. Vemos aquilo que essa de Queiroz dizia que se passava entre São Bento e o Martinho da Arcada. Ou seja, vemos o Portugal do debate público. Isso é o Portugal do debate público. Não é o Portugal que vota. Percebe, Isabela? Por isso é que eu digo... Estavam contra o Chega, mas os portugueses não... É por isso que eu digo. É bom que os jornalistas ponham os olhos nisso. Mas o que é que... Os jornalistas e os representantes que os partidos enviam para dar as entrevistas... E para representar os partidos na televisão. Que, aliás, é outra coisa de que podemos falar, que tem a ver com esta representação. Embora aquilo que eu estivesse a perguntar era o que é que o Chega... Porque o Chega só está lá porque veio ocupar um espaço. Porque a direita não fez o seu papel. Uma das grandes razões, não sei se é a grande razão para o crescimento do Chega, é justamente a direita ter-se demitido do seu papel. De se apresentar como direita. Sem problemas nenhuns. Descomplexadamente. Nós somos a direita e temos estas perspectivas assim. Ser de direita não tem nenhum problema. No resto da Europa, em todos os países da Europa civilizada, o que tem problema é ser eu sou de esquerda. As pessoas olham assim como uma espécie de coisa um bocado exótica. Depende um bocadinho de quem estivermos a falar. Estou a falar da Europa civilizada, aquela que tem PIBs per capita. Sim. Compreende, Isabela? Sim. A Europa onde as pessoas têm liberdade, têm direitos, liberdades e garantias, onde as pessoas vivem bem, onde as pessoas têm ordenados mínimos muito acima do nosso ordenado médio, onde existe liberdade económica, havendo liberdade económica existe liberdade de ensino, liberdade na saúde, uma série de outras liberdades, onde as pessoas têm sistemas políticos de pesos e contrapesos e com entidades independentes. Eu queria aqui falar do sistema eleitoral, porque... Não vê nenhum destes países de que lhe falei ser governado pela esquerda? Não vejo. De facto, não vejo. Nenhum para a mostra. Portanto, só aqui é que nós continuamos a ser exóticos. Isto é uma coisa de sermos exóticos. Agora menos exóticos, pelos vistos. Vamos a começar a ser um bocadinho menos exóticos, mas como somos num país muito empobrecido, as pessoas, ao estar... Isabel, quando nós vivemos confortavelmente, já não gostamos de descer de qualidade de vida. A gente não gosta de passar de um T4 para um T3, não é? Agora, imagino que tenho que passar de um T1 para um T0. Ninguém quer. É por causa desta E os políticos têm muita responsabilidade nisto, e aí volto a dizer, à esquerda e à direita, porque resumiram o debate, e isto voltou a ver-se agora nesta campanha eleitoral, resumem outra vez a discussão política, o debate político, à devolução de rendimentos, seja pela descida de impostos, seja pela subida de ordenado, é no que tudo acaba por resultar. Portanto, não se faz. E o pior que existe, Isabel, o pior que pode existir é um monstro escondido. Qualquer um de nós, se virmos o monstro, nós arranjamos uma maneira de o enfrentar. Agora, se me disserem, atrás daquela parede está um monstro gigantesco, eu não o conheço, eu quero tudo menos ter que o enfrentar. E a direita não tem sabido expressar-se, explicar-se, sobretudo explicar-se. Aquela pergunta que eu tinha para lhe fazer tem a ver com esta a representatividade que nós temos e a quantidade de aliás, por causa disso de voltarmos sempre aos mesmos temas. Na altura das eleições nós falamos sempre a mesma coisa. Abstenção,
Ai que horror, ai que horror, ai que horror. A abstenção é muito bem feito termos esta abstenção. Isabel, desculpe lá. Já sabe, Isabel, quando me convida, também já sabe, não é? Nós conversamos assim, sim, com franqueza, às duas. Eu sou completamente contra mecanismos que tenham por objetivo descer a abstenção. Não. A abstenção existe enquanto os políticos não merecerem que ela baixe. Mas não é só isso. O nosso método, eu agora por acaso até não ia falar, o sistema eleitoral, a alteração do sistema eleitoral. Sim, é outra coisa que nós está mal. Está péssimo, mas há 45 anos que nós temos o mesmo... Está péssimo. Que está péssimo. E os deputados não o alteram, portanto, é porque isto os beneficia. Mas quer dizer, isso a certa altura é confiar o tempo inteiro que o eleitor os deputados têm este sistema como está, este método de onde, e que com estes círculos eleitorais tem beneficiado os partidos grandes. Claro, porque é o mais desproporcional dos sistemas proporcionais. E é um mau sistema, e é um sistema que está a começar a causar distorções muito injustas, não entre partidos propriamente, mas entre regiões do país. Percebe? Sim, os círculos eleitorais, Porto Alegre, por exemplo, Exatamente. É absolutamente inadmissível. É inadmissível. E, no entanto, isto diz-se há anos, mas continua tudo na mesma. Inadmissível, porque não convém aos partidos... E há uma... Não, os partidos, como as pessoas... Mas podia até haver círculos de compensação, mas fora da Europa e Europa acontece exatamente a mesma coisa. Elegerem 2 deputados nós tínhamos 300 mil eleitores fora da Europa, não é? Sim. E residentes no estrangeiro, e de repente passámos a ter mais de 1.500.000. Não é engraçado? Mas no tempo do Dr. Passos Coelho isso foi apontado como uma grande perfídia ao Dr. Passos Coelho, não é? Essa migração nunca mais deixou de acontecer. E não vai deixar de acontecer. Sabe porquê, Isabela? Mas eu não sei, aqui não sei se é só a imigração, tem a ver também com reorganização de cadernos eleitorais e o sistema ter passado a ser automático, não é? O recenseamento não se pode dizer automático, mas enfim. Isso também alterou, não é? Não sei, quanto a isso não sei responder. Sim, mas não estou a dizer que não sei no sentido de não é só dizer. Temos mais imigrantes, temos mais eleitores que sabemos que são residentes e que têm morada no estrangeiro, não é? Agora, isso nós temos, e nós temos muita imigração, e temos uma imigração de um tipo muito preocupante. Completamente diferente da imigração que tínhamos antes de 25 de abril. Uma imigração a quem ninguém liga, porque se muitos não podem votar. Tivemos em Madrid, e não foi só em Madrid. Isso foi escandaloso. Isso foi escandaloso o que aconteceu em Espanha. Mas não é a primeira vez que acontece. Qual é a garantia que mesmo os que votam nos consulados, coitados, e porque isto está tudo preso por arames, Isabela. Mas porquê está tudo preso por arames, porque quando um partido se torna hegemónico, ao ponto em que o Partido Socialista se tornou em Portugal... Mas é que estes resultados refletem outra coisa, não refletem... O quê? Não refletem esta, como é que se diz, não é espanto, é esta relia, esta relia é minha, eu não consegui transmitir aos meus eleitores, eu também não se esperava de mim que fizesse sozinha. Agora estamos a falar de si e estávamos a falar. Mas o que é também... que o eleitor de Braga ou de Bringel vai ficar maçado porque os imigrantes em Madrid não conseguiram votar, Isabel? Querem lá saber. Não, está bem. Mas é gravíssimo. Efetivamente é gravíssimo. É gravíssimo e esses de Braga podem não querer saber, mas eu acabei de dizer que lá fora são registados 1.500.000. É alguma coisa. Mas elegem quantos deputados? Temos o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a fazer exatamente a mesma coisa que fez em 2019, que é, ele até vai dar posse, tudo antes de serem sequer contabilizados os votos do... Sim. E o que é que acontece a essas pessoas? Não só essas pessoas vão-se embora e para uma proporção de população... que não estão a contar com elas para nada. Portanto... Não estão a contar com elas para nada. E quando tiverem filhos, os filhos já não voltam. E elas, a maior parte das vezes, já não voltam. Porque estão em sítios onde se vive melhor, onde as pessoas conseguem realizar-se, onde as pessoas ganham bem, trabalham em boas condições, têm um ambiente genericamente simpático, favorável, pois. têm bons serviços públicos,
têm hospitais em condições, têm boas escolas. Não têm a esquerda à torta e à direita a massacrar, a dizer-lhes o que é que, a impingir-lhes aquilo que eles devem pensar. Isabel, esta imigração que nós temos tido é uma imigração gravíssima. Porque nós tivemos a dar instrução aos portugueses. E demos imensa instrução. Esta Sim, a geração mais bem preparada de sempre, esta expressão que se diz. Eu não sei se é muito bem preparada, se é mal. Bom, pelo menos tem muito mais instrução do que tinham, têm licenciaturas, têm mestrados e dentro dessas licenciaturas e desses mestrados, pelo menos as licenciaturas técnicas, digamos assim, engenharias, informáticas, medicina, enfermagem, esse tipo de cursos são tão bons como a maior parte das universidades europeias. Eu não estou a comparar com Oxford, nem com Cambridge, nem com... Bom, sim, mas já estamos... Uma universidade média na Holanda, no Luxemburgo, em Espanha, em qualquer sítio. Portanto, esses cursos estão perfeitamente equiparáveis. Essas pessoas saem daqui com uma instrução tão boa como as pessoas desses países. Esses países têm liberdade económica, têm avanços tecnológicos, precisam de pessoas. Nós estamos no mercado livre. Aqui temos essas pessoas licenciadas, fizeram esforços, habituaram-se a ter concorrência, a entrar em concursos, a fazer exames. Disseram-nos que eles iam ter uma melhoria no nível de vida, que iam ter salários de um determinado... Eles criaram expectativas de um salário que depois a economia não lhes consegue pagar. Ou seja, nós temos uma instrução mais alta do que a economia pode absorver. E, portanto, estas pessoas saem e não voltam. E com este regresso do Partido Socialista ao poder, e então se conseguir a maioria absoluta vai ser por 4 anos, isto é gravíssimo. Isto vai continuar a acontecer, as instituições vão se continuar a degradar. Margarida, acha que não há hipótese nenhuma de virem a ser apresentadas moções? Moções de quê? Não faço a mínima ideia. Moções que são, nesta altura, o último recurso, digamos assim, que alguém vai ter para se opor a uma maioria. Não estou a compreender. Ou que este PS vai governar, como é que se diz? 4 anos, com certeza que sim. Não sei. Eu imagino que se o orçamento não foi aprovado, e agora vai ter que ser um orçamento diferente. Se tiverem maioria absoluta, vão aprovar os orçamentos todos. Sim, se tiver maioria absoluta. Quase maioria absoluta, vão convencer 2, 3, 4... O livro, não sei que o livro também não está aqui a eleger. O Bloco... Vai ser fácil. Vai ser fácil. Mas, apesar de tudo, é menos mal do que se tiverem maioria absoluta. Se tiverem a maioria absoluta, governam 4 anos. Se não tiverem, há a possibilidade muito remota, muitíssimo remota, desses parceiros lhe falharem. Pois, e resta saber se ficará por estes 4 anos, porque eu acho que as pessoas estão aqui tão convictas, não tenho uma bola de cristal, Isabel. Para imaginar o que vai acontecer daqui a 1, 2, 3 anos, já é muito difícil e já olho com grande pessimismo. Pensar que estes partidos que agora são associados à direita, vamos imaginar que se vão comportar como partidos de direita, como é que eles vão, agora que têm grupo parlamentar, até porque, repare, Isabel, eles não tinham grupo parlamentar, eles estavam como deputado único. Sim, apesar de tudo é diferente. Ambos, é claro. E o Dr. Rui Rio acabou com os debates quinzenais. Portanto, mas podem voltar, não é? Podem voltar, mas se continuar, o Dr. Rui Rio tem o seu mandato interno, não é, no PSD, acabadinho de renovar. Portanto, eu não sei o que é que ele vai fazer. Não é? Temos aqui muitas coisas em aberto a esse nível. Inclusive o CDS, se não eleger, que está perto de não eleger. Se o CDS não eleger ninguém... Já temos aqui algumas, mas enfim, ainda não são oficiais, são só oficiosas, notas a dizer que não vai eleger nenhum deputado. É gravíssimo. E é uma pena enorme. E é uma...
E foi um esforço que não conseguimos que desse resultado. Se for assim, e se o Francisco se demitir, por exemplo, Francisco Rodrigues dos Santos, que de qualquer maneira é ele a cara deste resultado, não é? Com uma equipa, mas é ele a cara. Sim, com uma equipa que esteve com ele e estará, atenção, esteve e estará. Esteve com ele e estará, e significa que ele pode continuar à frente do CDS? É uma hipótese, não por sei exemplo? Ele agora vai ter que decidir se volta a candidatar, se não volta. Isso agora é o que eu lhe disse há bocadinho, Isabel, são decisões que são tomadas em conjunto. Mas não é o fim do CDS, ou é o fim do CDS? Não, Isabel, não lhe posso dar essa... Eu se calhar gostava de ter essa resposta para pôr aí assim num título, mas eu não lhe posso... Não, Isabel, tenho que compreender que eu não lhe posso dar não essa era gostava resposta. de ter essa resposta para pôr aí, era gostava de ter essa resposta no sentido de gostava Mas de tenho que saber compreender, o futuro. mas tenho que compreender que eu não lhe posso dar essa resposta Não, hoje. claro Isto que não. Imagino que haja muita coisa a discutir dentro do partido. E depois é preciso ver com que relevância vai ficar, porque... Se tiver já tem mais relevância do que tivemos nos últimos 2 anos. Isabel. E tem o problema ao contrário dos outros, de ser apenas um e de não ter grupo parlamentar. A Iniciativa Liberal começou por ter outra coisa, assim, esses partidos entraram, quem é que os deixou entrar? Não fomos nós que os deixámos entrar. Quem deixou entrar esses 2 partidos foi o PSD e o CDS, que lá estavam. Deixaram entrar esses partidos e agora deixaram-nos ganhar a força que eles ganharam, a Iniciativa Liberal e o Chega. Foram as vozes que o PSD teve e que o CDS teve no Parlamento, nos grupos de média, nos jornais, nas televisões, que deixaram estes partidos entrar. Nas tais entrevistas de que a Isabel falava, foram eles que deixaram o partido. Não foi o Francisco Rodrigues dos Santos, com uma aparição mensal por uma equipa da RTP que lá ia de vez em quando. Não, mas aí ele teve as mesmas hipóteses que tiveram os outros partidos. Aí não estou nada de acordo, porque ele apareceu nos mesmos debates. Não tinha grupo parlamentar, Isabel. Pronto, está bem. A Margarida insiste nesse... Não tinha, Isabel, desculpa. Eu percebo o que está a dizer, mas... Realmente, para quem está a ver, ele teve nos debates, enfrentou como todos os outros, todos os restantes líderes. No período de campanha. No período de campanha, pois claro. Isso concordo consigo, sim, claro, mas eu não estou a falar no período de campanha. Eu percebo, está a falar nos últimos 2 anos, no mínimo. Exatamente, isso 6. É muito tempo, as pessoas não se decidem só no período de campanha. Eu até acho que as pessoas no período de campanha decidem muito pouco. Acha? Acho. Acha que não mudam até entre a primeira semana oficial e a segunda semana oficial, não alteram algumas pessoas, o seu sentido de voto? Podem acontecer coisas tão extraordinárias até que fazem as pessoas... das sondagens? Sim, as sondagens, voltamos às sondagens. As sondagens às vezes acertam, olha, desta vez infelizmente acertaram connosco. Pode acontecer alguma coisa tão extraordinária que leva as pessoas a mudar a intenção de voto. Agora, a interpretação que se faz do país, a maneira como se vai respondendo aos problemas do país e às preocupações do país, isso não acontece durante o período de campanha eleitoral. Não é no período de campanha eleitoral que os representantes dos partidos conversam com o eleitorado e com os portugueses. É durante os mandatos. Mais ou menos, sim, mas eu então, durante 2 anos, Isabel, houve debates nas televisões, entrevistas nos jornais, colunistas a escrever. Claro. Grupos parlamentares a terem determinados comportamentos e a não ter outros, a votarem de uma maneira ou não votarem de outra, a fazerem estas declarações em vez daquelas. Portanto, tudo isso, não vamos agora imaginar, tudo isso ficou para trás. Contamos com estes 15 dias, não foi, de campanha oficial? Sim, 15 dias. 15 dias de campanha oficial e Francisco Rodrigues dos Santos esteve nas mesmas condições que os outros? Não. Sim, mas isso é risível. Desculpe, Isabel. Isso é não perceber nem o país, nem o papel dos instrumentos que os partidos têm para exercer a sua ação política. Pois. O que são os grupos parlamentares, o que são os comentadores nas televisões,
o que são os intérpretes que os partidos têm nas televisões. Bem, isso também é uma coisa muito portuguesa. A Margarida, por acaso, agora está nas listas, em terceiro lugar, como eu já disse, por Lisboa, mas é uma coisa muito portuguesa ter os políticos ativos, na política ativa, quer dizer, Fernando Medina, Presidente da Câmara, a falar numa televisão. Isso é o Partido Socialista. Arranje-me lá um exemplo desses. Agora peço desculpa, eu falei no PS, mas podia falar aqui no PSD. Por exemplo, diga lá, mas diga lá um exemplo como esse. Marques Mendes. Marques Mendes não tem nenhum papel no PSD. Agora não tem, mas já teve. Há muitos anos, Isabel. Há muitos anos que não tem. Não me faça essa pergunta assim de repente, porque eu agora não consigo dizer, mas não consegue dizer que temos vários partidos, várias pessoas do PS a comentar e várias pessoas do PSD, não tenho dúvida. Não ativo, não tem, não. Gente... Tem que desfazer aqui responsáveis de poder executivo. Como o Dr. Fernando Medina. Não, agora não sei de cor, mas não sabe de cor, até me perdi com aquilo que ia dizer, porque não sei de cor. Não sabe de cor, e se estivesse aí a pensar, também não encontrava, Isabel. É chocante, é revoltante, isto é verdade. Não existe. Está bem, eu ia aqui, primeiro que tudo, pedir a quem nos ouve desculpa porque Álvaro Beleza, que faz parte da Comissão Política do PS, e que foi em tempos responsável também pelo programa da saúde, mas que não tem enfim, não é candidato a deputado, ou não é deputado neste momento, etc. Pede imensa desculpa e o meu telefone volta e meia acende, era ele a tentar ligar, eu obviamente não posso atendê-lo, mas ele tinha um compromisso antes de estar aqui. Entretanto, os resultados do PS estão nesta coisa e ele está a ser muito pressionado para ir para a sede de campanha do PS e, portanto, pede imensas desculpas e lamenta não estar presente. E, entretanto, eu posso dizer que o PS, de facto, nesta altura já está com 105 deputados. Continuamos sem saber se vai ter maioria absoluta, mas parece que cada vez a probabilidade é maior. O Chega já está com 10 deputados. A IEL já cumpriu o seu objetivo, tal que eu achava que era improvável, de 5 deputados nesta altura. Portanto, é provável que continue a subir. O PCP está com 4 deputados, o Bloco de Esquerda com 3 e o PSD com 65. Ou seja, na realidade, as sondagens erraram aqui também nos resultados do PSD, que com certeza vai eleger mais, mas apesar de tudo não vai ter tão melhor resultado do que teve nas eleições de 2019. E Margarida, ficamos à espera de ver aquilo que vai acontecer com o CDS, esperando que consiga eleger pelo menos um deputado. Eu há bocadinho estava a dizer que uma Assembleia, para mim, quanto mais plural, melhor, maior é o benefício para todos nós, seja o Bloco de Esquerda, seja o LIVRE. Eu há bocadinho até falava no RIR, porque havia uma sondagem que dava ao RIR a quase hipótese, dependendo depois de como as coisas evoluíssem, de eleger. E, portanto, ficamos aqui com esta nota. Deixo a última palavra também à Margarida, não sei se quer dizer aqui alguma coisa sobre aquilo que se espera. Ontem, no comício final da campanha, o nosso presidente Francisco Rodrigues dos Santos disse uma frase que eu penso que ele acertou, e que diz o seguinte: o partido antissistema neste momento em Portugal é o CDS. Porque foi o partido que toda a gente decretou que tinha morrido e que não tinha relevância. E, efetivamente, nós não tivemos... nunca nos foi dada talvez por termos sido os únicos que dissemos: connosco o Partido Socialista não conta, nem para entendimentos, nem para blocos centrais,
nem para coisa nenhuma, ranginhos de espécie nenhuma. Nós fomos os únicos que identificámos o Partido Socialista como o grande problema do país então, e nos incompatibilizámos definitivamente com o Partido Socialista. A minha pergunta é então onde é que falharam, onde é que não conseguiram, o que é que não conseguiram fazer? Oh, Isabel, só tivemos 15 dias. Sim. A Isabel desvaloriza isso, mas não pode desvalorizar. Não, eu não estou a desvalorizar. Acho que não pode ser a única coisa. Acho que não pode ser a única coisa. Também não acredito que o CDS acabe assim de repente, embora possa acontecer. E também não sei... Vai ver que se tivermos, ao contrário do que parece, todos os políticos também que estão envolvidos no CDS... Não é os políticos, todos. Não, mas também se põe essa questão, não é? Como? Que papel... Tem que... Quer dizer, nós podemos falar de uns que passaram para a Iniciativa Liberal... Quem é que passou para... ainda assim... assumidamente ainda não. Ou já passou? Assumidamente ainda não, mas eu sou... Isso eu só falo quando acontecer efetivamente. Agora, não é isso, Isabel. Todas as caras, isso eu disse, repito, e acho que é muito importante, todas as caras que as pessoas associam ao CDS, quando se pergunta qualquer coisa sobre o CDS, foram caras que estiveram na nossa oposição desde o dia 26 de janeiro de 2020. E fizeram questão de expressar, de resto, foram eles, não foi a oposição externa, não foi nem o PSD, nem o Partido Socialista, nem a esquerda. Foram eles que começaram a dizer que o CDS tinha tornado irrelevante. Portanto, a maior oposição externa que nós tivemos foi dos nossos opositores internos. São essas caras todas, que eram tudo caras de... Repare, até certo ponto eu consigo compreender da parte do jornalismo, os jornalistas habituaram-se a recorrer àquelas caras, àquelas pessoas, quando queriam uma opinião ou uma posição do CDS. Talvez, e continuaram mas sabe que eu olho para o jornalismo com sentido crítico e uma das coisas que às vezes me pergunto é e porquê é que isso acontece? Não há, olhando para o futuro, que caras é que podem substituir essas? Porque... então não havia. Não. Havia, nunca quiseram. Então não havia. Nós temos gente ótima connosco, tão capaz, como qualquer uma daquelas caras, tão capaz, não. Melhor do que aquelas caras. Mas têm que ser identificadas também pelo público, não é? Mas como é que elas podem ser identificadas pelo público se não aparecem na televisão? É uma pescadinha de rabo na boca, é chamada aqui a pescadinha de pois, rabo. E não é fácil. Televisões que estão altamente... Televisões e grupos de comunicação social altamente subsidiadas pelo Partido Socialista andarem à procura de gente num partido que diz do primeiro ao último dia nós somos os únicos... a comunicação social por estas vitórias e por estas derrotas, porque também não me parece que seja justo, não é? Eu não culpo a comunicação social. Eu sei que não. Mas estou eu a dizer que a comunicação social olha, até lhe digo mais, eu não culpo o SAP, não meto o SAP neste... não ponho o SAP... Muito obrigada. Não, mas não é verdade, fazemos um esforço... o SAP 24 tem um faz comportamento completamente diferente. Muito grande. Mas, Isabel, nós estamos aqui assim, temos estas conversas que já tivemos outras no passado, mas não quero comparar o que é chegar às audiências do Sapo ou chegar às audiências da televisão. As nossas são melhores. E com esta me despeço. Qualquer canal de televisão. Ficamos ainda sem saber o que vai acontecer numa altura em que falta saber os resultados de 13 freguesias. Só faltam muito poucos deputados. O PS já está com 107. Faltam-lhe 9 para ter maioria absoluta. E nós amanhã voltamos aqui às 11 para discutir já os resultados desta noite eleitoral, às 11, também em direto. Margarida Bentes Penedo, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite e daqui a uns dias também vamos com certeza saber qual será o futuro do CDS. Boa noite a todos e muito obrigada. Pode continuar a acompanhar-nos em 24.sapo.pt.